Olá amigos, meu nome é Ederaldo Paulo da Silva, eu sou advogado e professor de processo civil. Esse é mais um vídeo CPC na prática, lembrando que você pode desde já curtir a minha fanpage, me seguir no Instagram e é claro, fazer a sua inscrição no nosso canal do YouTube. Muitas aulas, muitas dicas especiais para você que é advogado, estudante de direito e concurseiro. Nossa aula de hoje será sobre petição inicial. Pois bem, amigos, os artigos que nós vamos tratar hoje em nossa aula sobre a petição inicial, eles estão lá do 319 até o 331. E olha só, a depender a petição inicial que você vai elaborar, ou a depender a petição inicial, o tipo que na prática você irá, logicamente, desenvolver em seu escritório, há que se ter um cuidado muito grande para que ela seja devidamente adequada. Então, se você vai preparar uma inicial de um procedimento especial, uma inicial de uma execução, uma inicial de alimentos ou uma inicial pelo procedimento comum, basicamente você deverá seguir os requisitos do artigo 319. E olha só, essa petição inicial é aquele instrumento onde o interessado invoca a atividade jurisdicional e é onde surge o processo. E é claro, como eu disse, quando eu vou elaborar uma petição inicial, eu devo atender os requisitos do artigo 319, lá no topo da nossa inicial: nome, prenome, endereço, a qualificação completa da parte, estado civil, profissão. E o novo Código de Processo Civil, ele até indica a necessidade de se colocar o e-mail, o endereço eletrônico. Então vamos lá. Caso o teu cliente, você conversando com ele, ele diga que não tem e-mail, então, logicamente, a orientação que nós temos passado é de que não possui endereço eletrônico, vírgula, portador do CPF e segue o jogo. Alguns colegas vêm me comentar comigo nas nossas aulas, nos nossos cursos, dizendo que está criando e-mail para o cliente ou está pedindo para que o cliente faça um e-mail. Mas é aquele negócio, se a pessoa já não tem e-mail, ele não vai abrir um e-mail. E olha só, hein? Lá adiante, daqui a algum tempo isso vai começar a acontecer, muitas intimações irão para o e-mail da parte. Então é aquele negócio, não tem e-mail? Não coloca, indica que não possui endereço eletrônico e segue o processo. Tudo bem? Olha só. Após a indicação dessa qualificação inicial, pensando na nossa petição inicial, eu vou ter que atender um requisito daí do artigo 42. Eu vou ter que pensar qual é o juízo competente. Então vamos lá, qual é o tipo de ação que você pretende ajuizar? É uma petição inicial de execução? É uma petição inicial de uso capião, de reintegração de posse? Uma ação de cobrança? Uma ação de prestação de contas? Ou seja, você vai ter que verificar qual será o juízo que irá receber a sua petição inicial. Quando nós falamos em regra de competência, para poder determinar para onde eu vou mandar a minha inicial, como eu já disse, eu vou ter que verificar a partir do artigo 42. Tenha uma atenção especial nas ações de família, tenha uma atenção especial quando você for requerer, não é, um cumprimento de sentença para que possa ser proposta, ajuizada, levada ao juiz que de fato tem a competência. Pois bem, falamos da indicação do prenome, sobrenome, qualificação completa. Falamos que a petição inicial deve-se observar muito bem essa questão da regra da competência. E já partindo para uma outra parte da inicial, eu vou ter que falar dos fatos e dos fundamentos jurídicos. Então vamos lá. Antes, muitos me questionam: professor, quantas jurisprudências eu devo colocar na minha petição inicial? Colegas, a questão é muito clara. Cuidado. Primeiro, se essa jurisprudência, se essa decisão, se ela realmente está ali dentro daquela tua pretensão.
Se você for indicar um precedente do nosso tribunal, verifique se esse precedente ele é atual, se ele não está ultrapassado, se de fato ele se aplica a essa questão. Nós temos hoje uma quantidade enorme de enunciados que nós podemos indicar na nossa petição inicial ou na nossa contestação, que será uma aula oportuna aqui no nosso canal também. Mas verifique, tome um cuidado para ver se realmente se aplica a essa questão. Se você for juntar uma jurisprudência do TJ, por exemplo, tenta verificar se na sequência essa sua decisão do TJ, que para você é excelente, se lá no tribunal, não é, superior, que seria o STJ ou o STF, se foi mantida essa decisão. Porque se eu coloco uma jurisprudência que deu provimento no TJ do meu estado, mas se o STJ, na sequência do julgamento, deu como improvido, não serve. Então toma cuidado com isso aí. Apresentar os fatos ao magistrado é narrar a ele o que de fato aconteceu. Apresentar os fundamentos jurídicos já seria aquele início, não é? Aquele link entre aquele link que você apresenta a situação concreta e até mesmo, por que não pensar assim, onde que essa pretensão sua encontra respaldo, suporte na legislação vigente, na legislação atual. Então, nesse início, então, a elaboração dos fatos, não é, de forma bem sucinta, de forma objetiva, indicando ao juiz de fato o que ocorreu para que você possa ter sucesso lá na tua pretensão. Pois bem, se eu faço a exposição dos fatos, dos fundamentos jurídicos, se eu já elenquei ali algumas súmulas, algumas decisões jurisprudenciais, e eu insisto, cuidado com a quantidade de jurisprudências que você vai colocar na sua petição inicial, eu preciso agora pensar no meu pedido. Não é? Como é que eu vou levar o meu pedido ao magistrado? E eu volto aqui mais uma vez. Se você tem lá no teu computador uma petição inicial de consignação em pagamento que você fez, esse pedido, esse formato, letra A, B, C, não serve, por exemplo, para uma ação de execução. Então eu insisto, façam a devida adequação dos pedidos da inicial a depender da modalidade de ação que você está elaborando. Olha só, um pedido ele pode ser alternativo. Olha lá, o artigo 325 trata da possibilidade de um pedido alternativo. O artigo 397 do Código de Processo Civil, ele fala da possibilidade de pedidos cumulativos. Olha só, Ederaldo, mas como é que eu vou fazer um pedido alternativo? Vamos lembrar? Numa ação de exoneração de alimentos, eu posso pedir para o juiz excelência, caso entenda que não é situação de agora já exonerar a pensão alimentícia, que ao menos haja uma revisão para reduzir. Está aí um exemplo de um pedido alternativo que eu uso bastante. Um pedido cumulativo, lá naquela ação indenizatória pelo procedimento comum, lá do artigo 397, posso fazer um pedido cumulativo. Eu posso pedir dano moral, eu posso pedir lucros cessantes, eu posso pedir danos materiais. Está aí, fiz a acumulação dos meus pedidos. Faça os pedidos, separe. Aqui nós estamos no CPC na prática. Então eu sempre estou insistindo com vocês. Letra A, B, C, D e vai seguindo, indicando qual é a tua pretensão ao magistrado. Tudo bem? Bom, se nós estamos trabalhando petição inicial, por fato, não é? Obviamente, eu preciso colocar valor da causa. Poxa, Ederaldo, e daí? Eu tenho cliente, o cliente já sinalizou que vai me pagar, eu sei para onde eu vou mandar a ação, eu sei até o tipo de ação, mas qual é o valor da causa? É o que eu sempre digo nas minhas aulas presenciais. Abra o bendito Código de Processo Civil, vai lá no artigo 291, 292, 293 e lá você vai ter toda a sistemática de qual será o valor da causa. Se for ação de direito de família, se for ação que tem pedido cumulativo, não é? Se for alguma ação que envolva aí contratos, enfim, lá você tem toda a norma de qual será o valor da causa. Tudo bem? A aplicação do artigo 291 ao 293 para você poder definir qual será o valor da causa da sua petição inicial. Bom, se eu estou elaborando uma petição inicial,
eu tenho que atender os requisitos do 319. E dentre essas questões, repetindo, eu preciso fazer a indicação das provas. E aí, quais são as provas que eu pretendo produzir? Requer ainda o autor a produção das provas. Quais provas? Pode ser uma prova documental, documentos ainda que eu pretendo juntar, apresentar ao magistrado. Pode ser a oitiva de testemunhas, ok? Nós vamos ter aqui no nosso canal uma aula específica sobre provas no CPC. Fique atento às aulas do nosso canal, ok? E também eu posso eventualmente pedir uma perícia ao magistrado. A depender do caso concreto, a depender da ação, eu posso necessitar a ele a necessidade de uma perícia, onde eu vou poder adiante indicar um assistente técnico. Então, importantíssimo que você faça com base no 319.6 do Código de Processo Civil, a indicação das provas que você pretende produzir, já indicando na petição inicial. Olha só, esse nosso código em vigência aí desde 2016, não é? O Código 2015 entrou em vigência em 2016. Ele indica também a necessidade de, na petição inicial, eu indicar que se eu quero ou não a audiência de conciliação ou mediação. Então fique atento, ok? Se você eventualmente não colocar que você não pretende audiência, lógico, o juiz ainda designa a audiência, mas daí o réu, naquele prazo que ele tem para apresentar a sua manifestação, ele pode também não pretender a audiência, daí nós não vamos ter audiência de conciliação. Se o réu ficar inerte, silencioso, nós vamos ter audiência de conciliação. É importante que você, quando for elaborar uma petição inicial apenas pelo procedimento comum, faça essa indicação, se você pretende ou não audiência de conciliação ou mediação. Tudo bem? Lembrando, se por acaso você distribuiu uma petição inicial, o juiz designou uma audiência, vá na audiência. Ok? Aquele que falta da audiência, nós já temos uma aula aqui no nosso canal específica sobre audiência civil. Pode ser sancionado com uma multa, aquele que falta e não justifica. Tudo bem? Bom, olha só. Petição inicial, eu fiz o endereçamento, eu fiz a qualificação, apresentei os fatos, os fundamentos jurídicos. Olha lá, estou na sequência lógica, Fiz a indicação das minhas provas, o valor da causa ok, mas vamos lembrar, na minha petição inicial, eu também posso desde já requerer o quê? A gratuidade processual. Vocês estão lembrados? Para você que já é advogado ou para você que é estudante de direito, lá no seu estágio, para você que faz concurso, olha só, nós tínhamos à nossa disposição o Decreto-Lei 1060/50. Nesse Decreto-Lei 1060/50, nós vimos o que com o advento do novo Código? Inúmeros artigos foram revogados. Não tem mais, acabou. E o legislador colocou no Código de Processo Civil o artigo 98 e mais 9 incisos que indicam ali como será essa questão da gratuidade processual. Artigo 98, na sequência, o outro artigo 99 e 100, ele vem falar de como será essa gratuidade processual. Então, na sua petição inicial, ok, você poderá também pedir ao juiz que conceda a gratuidade processual ao seu cliente. Lembrando, caso você não peça e vai logicamente recolher os valores de custas iniciais, nada impede que adiante você requeira a gratuidade para outros atos do processo. Por exemplo, na hora do seu recurso, na hora da perícia aqui que eu indiquei que é uma prova que você pode pedir na sua petição inicial, então nada impede que o requerimento da gratuidade seja feita na inicial, na contestação e adiante, não é em outros atos, em outras fases do processo. Olha só, a minha petição inicial, depois de elaborada, se eu recolhi custas ou não, atento aí, não é, às custas do seu estado, para que você possa, caso não tenha a gratuidade, providenciar o recolhimento. A minha petição inicial, eu preciso instruir com alguns documentos. E olha só, alguns documentos, pelo artigo 320, são indispensáveis.
Eu não posso pensar, não é, em distribuir uma petição inicial, onde eu vou discutir ali uma locação, sem juntar o contrato de locação. Eu não posso pensar em distribuir uma execução sem juntar a cópia do título executivo extrajudicial, a promissória, o cheque. Então, alguns documentos são indispensáveis e devem sim acompanhar a petição inicial. Alguns documentos eu posso juntar oportunamente, ok? Alguns. É claro, nada impede que com a réplica se junte documentos, nada impede, eu até questionei o meu professor da pós-graduação, não é, o meu mestre da pós-graduação, se poderia juntar documento na apelação. Daí ele me disse, onde é que está escrito que não pode? É lógico, não é? Como advogado, eu preciso por vezes apresentar provas documentais, mas daí entra naquela questão, por que eu não apresentei no momento oportuno? O documento é novo? Eu não tinha ele à época? É um documento que agora surgiu e eu vou ter que apresentar para o magistrado e o magistrado vai ter que verificar. Realmente esse documento é novo, então ele não pôde apresentar à época. Então, verifique pelo 329 essa exigência de que alguns documentos devem estar já com a petição inicial. Olha só que interessante. O que pode acontecer? E eu, como advogado, nós não gostamos disso. Quando o juiz vem com aquele despacho pedindo para que haja o aditamento da petição inicial ou a emenda da petição inicial. Então, digamos que alguma questão ali aconteceu. Nós acabamos não atendendo completamente o artigo 319 ou o artigo 320. O fato é que o juiz ele pode, pelo 321 caput do CPC, determinar esse aditamento da petição inicial. Ele vai nos conceder um prazo de 15 dias para que haja ali as emendas necessárias, os esclarecimentos. O que é evidente, colegas, que sempre que o magistrado vier, não é, e falar, olha, emende a inicial, ele precisa fundamentar em que parte da petição, onde precisa ser feita essa emenda, esse esclarecimento, essa correção. Já pensou? Emende-se a inicial, deverá o autor emendar a inicial no prazo de 15 dias, ponto. Onde? Não é? Eu preciso saber. Então, essa emenda, essa parte do processo, da ação, daquilo que eu levei ao judiciário, o que precisa ser corrigido? O que precisa ser sanado? O que de fato eu, como advogado do autor, eu não acabei atendendo. Então, nessa modalidade, é perfeitamente possível o aditamento da petição inicial, a emenda. É claro, a minha petição inicial ela pode ser indeferida. Olha só, eu posso ter, com base lá no artigo 330, alguns defeitos insanáveis. O juiz verifica a prescrição, o juiz verifica a decadência, o juiz verifica a carência de ação, não é? Os pedidos são incompatíveis. Lembra lá dos pedidos que nós falamos há pouco? Que pode ser pedido alternativo, cumulativo. O pedido deve ser certo, determinado. Mas e aí? Os pedidos são incompatíveis. Então, lógico, a petição inicial ela pode ser indeferida também, o que é péssimo. Então, verifique, analise a documentação que você vai juntar, para quem vai essa petição inicial, ok? A qualificação da parte, a exposição clara dos fatos, dos fundamentos jurídicos, o seu pedido, o valor da causa, o requerimento de gratuidade processual, sendo o caso de você pedir que o seu cliente não deva recolher as custas e as despesas. O que nós temos que evitar, logicamente, é que exista ali defeitos insanáveis, porque caso isso ocorra, haverá o indeferimento da nossa petição inicial. Eu falei há pouco que nós podemos pedir ao magistrado, ou melhor, o magistrado pode determinar que se faça o aditamento à emenda da petição inicial. Só que esse aditamento não pode ser feito a qualquer tempo, quando eu bem entender. Eu não posso mudar o meu pedido a qualquer tempo. Olha, eu resolvi, eu tinha que acrescentar um pedido aqui, eu vou aditar a minha petição inicial. Eu não posso. Então eu tenho alguns limites até a citação da parte, ou seja, antes da citação da parte, eu posso alterar o meu pedido a qualquer momento.
Agora, sendo ele já devidamente citado, não é? Onde se completa ali a relação processual, a citação feita, concretizada, qualquer tipo de alteração no meu pedido, caso eu assim o queira, deverá ser feito com a anuência da parte contrária, do réu. Nós temos lá as regras do artigo 331, 231, melhor dizendo, e 329, inciso 1 e 2 do Código de Processo Civil. Então, eu estou dizendo isso para os colegas porque existe claramente um limite de até onde eu posso fazer o aditamento da minha petição inicial. Repetindo, 231 cumulado com 329, 1 e 2. Tem limite, ok? Antes da citação e depois da citação. Há possibilidade, mas eu não preciso da anuência da parte contrária, e do outro, claramente, eu preciso que a parte contrária concorde. Bom, se ocorrer o que é péssimo, já de cara, de pronto, o indeferimento da minha petição inicial, pela regra do artigo 331, lógico, se tem sentença, o meu recurso é a apelação. Só que quando o magistrado receber esse recurso de apelação, ele pode retratar-se, ok? Vamos lembrar? Se tem recurso, pode ocorrer a retratação por parte do juízo. Então, sempre que ocorrer aí o indeferimento da petição inicial, sem sombra de dúvidas, poderá o magistrado retratar-se de acordo com aquilo que eu apresentei na minha petição inicial. Bom, em resumo, então, a petição inicial do 319 ao 331 foi o que nós enfrentamos aqui na aula de hoje, e o que eu peço a vocês, olha só, hoje a internet, não é, nos dá assim uma ferramenta excelente para eu poder elaborar a minha petição inicial, as pesquisas em artigos, em livros, em decisões, em precedentes. Então essa peça inicial que será levada ao magistrado deve conter todos esses requisitos. Muitos me perguntam, professor, quantas folhas tem que ter a minha petição inicial? Não sei, pode ter 5, pode ter 15. Petição inicial de 40, 50 folhas, será que é o caso? Então, analise com cautela, verifique principalmente quais são os precedentes, em qual lei, em qual jurisprudência, em qual decisão, quais os enunciados que você vai colocar aí na sua petição inicial, claramente, para que o seu pedido seja atendido, para que a sua ação, não é, para que os seus pedidos, melhor dizendo, sejam julgados totalmente procedentes. Gostou da aula? Então lembre-se, hein? Curta a minha fanpage, faça a sua inscrição no nosso canal do YouTube e, é claro, me siga lá no Instagram. Compartilhe esse nosso vídeo, essa nossa aula, porque aqui o CPC é na prática. Até a próxima.